Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje é mini curso sobre os seguros de linhas financeiras. Então falaremos sobre o seguro D&O, o seguro E&O e o seguro Cyber, tá? Então se você está assistindo essa gravação, adianta alguns minutinhos enquanto eu dou as boas-vindas aqui para o pessoal. E para quem está entrando agora, o tema de hoje é mini curso sobre os seguros de linhas financeiras. Para quem ainda não me conhece, vou, me apresentar aqui rapidamente. O meu nome é Carolina Novaes, eu sou especialista nos seguros de linhas financeiras e seguro garantia. Inclusive, o mini curso de hoje faz parte de uma programação especial. Na terça-feira tivemos o mini curso, sobre seguro garantia, e hoje falaremos sobre essa tríplice maravilhosa, digamos assim, como eu costumo dizer, aqui do RC, que são os seguros de linhas financeiras, tá? Então, antes da gente começar, me confirma aí se vocês estão me vendo bem, me ouvindo, bem. E quem nunca participou, a live aqui hoje é para ser bem dinâmica, tá? Então, se você tem qualquer dúvida, aproveita para colocar aqui nos comentários, que conforme eu for, enfim, passando aqui pelos temas, eu vou esclarecendo para vocês também, beleza? Então, vamos direto ao conteúdo. Só um recado muito rápido antes da gente começar. Esse mini curso vem acompanhado de um material complementar, tá? Uma apresentação sobre o tema que eu estou enviando exclusivamente lá no nosso grupo VIP. Então, se você ainda não está lá, aproveita aqui depois, da nossa live, não precisa sair agora para ir lá, entra no grupo VIP, porque eu vou mandar lá a gravação e o material complementar. Além, é claro, dos R$500 de desconto na inscrição da próxima turma, que aí vai ser na segunda-feira, mas ao final aqui da nossa live de hoje eu explico direitinho como é que vai funcionar a próxima turma, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeiro que eu sempre gosto de lembrar que o que eu proponho aqui, imagino que a maioria que está aqui, enfim, ao vivo comigo, seja corretores de seguro, ou pelo menos trabalhe no mercado segurador. O que eu proponho aqui é que a gente abra a cabeça, para as oportunidades que aqui os seguros de linhas financeiras especificamente, que é o que a gente vai falar hoje, oferecem para o corretor de seguros, tá? Então, eles caem como uma luva, como um grande complemento aí a outros seguros que vocês já oferecem para os seus clientes. Então, seja você atualmente focado, por exemplo, em benefícios, até em pessoa física, a gente vai ver aqui que o RC profissional, por exemplo, tem muita adesão com profissionais aí, certos tipos de atividade. Peraí que tem um alarme aqui que cortou a transmissão. Então vamos lá. Então a ideia é vocês abrirem a cabeça para esse tipo de oportunidade, E hoje vocês vão entender aqui o porquê, tá? O seguro D&O, tá? Então, para quem também se confunde, com essas siglas, digamos assim, seguro D&O, ou seja, DIO, significa Directors and Officers, ou seja, o próprio nome já diz, É um seguro que protege os diretores, os tomadores de decisão na pessoa física, tá? Já o E&O, e aí a própria sigla também já entrega o que é o produto, é um seguro que cobre reclamações decorrentes de erros e omissões, ou seja, falhas na prestação do serviço profissional. Tá? E o seguro Cyber, ele é um mix de coberturas, digamos assim, ele surgiu como um RC, hoje em dia a parte do RC, e aí quando eu digo RC é a parte da reclamação do terceiro, ele é apenas uma das coberturas do seguro Cyber, ele tem como objeto aí cobrir, proteger a empresa contra reclamações decorrentes de vazamento de dados. É muito mais do que isso, mas enfim, essa é a cobertura básica, digamos assim, tá? Então, para quem já trabalha, por exemplo, com empresarial, com RC geral, com transporte, enfim, com saúde, por aí vai, de novo, esses seguros, eles caem como uma luva, como um verdadeiro, enfim, complemento aí ao gerenciamento de risco do seu cliente, e você vai entender aqui o porquê. Inclusive em reuniões comerciais, eu sempre uso esse exemplo. Seguro é como se fosse um quebra-cabeça. E aí cada tipo de risco você transfere para o mercado segurador, você mitiga através de um tipo diferente de apólice. Então vamos começar aqui pelo seguro D&O. E quem me acompanha sabe que eu sou muito fã desse produto, tá? O seguro D&O, ele tem, além do potencial de mercado, então só para vocês terem uma ideia,
Na terça-feira falamos sobre o mercado de seguro-garantia. O mercado de seguro-garantia emitiu mais ou menos, né, até agora, uns 3 bilhões de prêmio. O seguro GNO, que é esse que eu vou explicar agora, que é o RC Diretores, emitiu até o momento mais ou menos 1 bilhão de prêmio, tá? O RC Profissional, que eu também vou explicar aqui, emitiu mais ou menos 600 milhões de prêmio e o Seguro Cyber emitiu aí mais ou menos 200 milhões de prêmio. Então, só para vocês terem, né, antes da gente começar aqui, uma noção da escala de cada um deles, tá? E o seguro GNO, que é o RC Diretores, né, ele, como eu comentei, ele é muito coringa, né, ou seja, ele é aplicável a qualquer tipo de empresa. Quando eu digo qualquer tipo de empresa, gente, é claro que como em qualquer seguro tem suas exceções, né? A empresa que está muito mal financeiramente, apesar de que, enfim, dependendo aí do risco, dá para colocar, mas vocês entenderam, contas públicas são contas complicadas, instituições financeiras, né? Enfim, e por aí vai. Mas via de regra é um seguro que é aplicável a qualquer tipo de empresa, né? Então, desde PME, as grandes empresas listadas aí na bolsa, se tem um representante legal, já tem exposição de seguro GNO. Isso porque, né, a legislação brasileira, ela permite, de fato, esse acesso direto aos bens dos tomadores de decisão, por exemplo, em questões trabalhistas, tributárias, ambientais, né? Então, tudo isso é uma grande preocupação, e deveria ser mesmo, do dia a dia aí dos gerentes, diretores, presidentes das companhias, né? Então, o seguro GNO, ele ajuda a mitigar esse risco de reclamações. Por quê? Na prática, como que a pólice auxilia, né, um diretor desse aí em um momento, em um caso de reclamação de um terceiro? E aí, gente, o terceiro, ele pode ser um órgão governamental, pode ser a Receita Federal, pode ser um ex-empregado, qualquer terceiro, né, que venha reclamar na pessoa física. Então, veja bem, no seguro GNO, quem contrata o seguro ao CNPJ é a empresa para proteger os seus diretores, os seus tomadores de decisão, tá? Contra o quê? Qual é o objeto? Reclamações decorrentes de atos de gestão. Beleza? E aí esse seguro, ele tem algumas características, né, muito interessantes, como, por exemplo, ter a retroatividade ilimitada para fatos desconhecidos, tá? Então esse é um seguro, inclusive esse acaba sendo um grande argumento comercial, né, nas reuniões sobre seguro GNO, porque ele cobre todo o passado, naturalmente, desde que a reclamação não seja conhecida, né, gente? A gente sempre usa essa máxima aqui em seguros, a gente não faz seguro de carro batido, então se já tiver ali alguma reclamação em andamento, né, o diretor já está envolvido em algum tipo de reclamação trabalhista, por exemplo, isso naturalmente não teria cobertura, tá? Então veja aqui, e aí já aproveitando, né, para ajudar vocês a começar a mapear esse pipeline, qualquer tipo de CNPJ que você já tem na sua carteira ou com quem você tem contato é um possível prospect para seguro GNO, tá? Inclusive, para quem ainda não atua, né, ele é um seguro bem barato, tá, gente? De novo, riscos e riscos, né? Tem riscos mais complicados que a taxa é mais alta. Mas via de regra é um seguro que tem uma taxa bem competitiva, tá? Então, ele não tem franquia, tem retroatividade limitada, o preço é bom, ele cobre, né, o patrimônio aí dos tomadores de decisão, pelo simples fato, né, pela legislação brasileira, dele estar sentado ali naquela cadeira, dele responder pela empresa, dele assinar pela empresa, ele já tem uma super exposição, né, enfim, via aí CPC, Código Tributário Nacional, até questões de crime ambiental, e aí quem vai preso não é a empresa, é o diretor, né? Então, assim, é um seguro, de novo, para vocês complementarem as soluções de gerenciamento de risco que vocês oferecem aí para o cliente de vocês. Tudo certo até agora, gente? Vocês já trabalham com seguro GNO? Vai me contando aí nos comentários. Já comentei, inclusive essa semana a gente teve um workshop específico de seguro GNO, né, para os alunos, e eu até comentei com eles, seguro GNO, inclusive, talvez em números de apólice, né, talvez seja a apólice que eu mais tenho aqui na minha carteira. Então, assim, de novo, em todo tipo de empresa, né, dos mais variados aí faturamentos, o seguro GNO, ele é aplicável, tá? Então, na minha opinião, né, para ontem, vocês começarem a oferecer esse tipo de solução, até porque
volto a dizer, ele é muito estratégico para te dar entrada nos tomadores de decisão, isso te abre portas, né, para vender todo tipo de seguro, e o perigo de não ser você o corretor dessa pólice, por exemplo, não vou olhar para o D&O, você acaba, né, negligenciando essa parte aí do risco do cliente, corre o risco de outro corretor entrar no seu cliente por este caminho, né? Então, assim, eu que, enfim, já fui gerente comercial, que tem esse conhecimento em seguro D&O, já fiz muito isso, né? Então, é muito comum nas reuniões de seguro D&O, quando o cliente gosta do tema, enfim, fica ali satisfeito, e, de novo, o seguro D&O é muito fácil do cliente ficar satisfeito, né? Principalmente para quem não conhece a solução ainda, eles ficam maravilhados. Isso te abre portas, tá, para venda de qualquer outro tipo de negócio, beleza? Então, na minha opinião, o seguro D&O, ele é essencial para vocês aí no dia a dia, tá? Falando agora, dúvidas, gente, sobre o seguro D&O, pode mandar aqui nos comentários que eu tô, enfim, respondendo todo mundo, tá? Passando para... Hoje é mini curso, tá, gente? Então, eu realmente vou ser super objetiva. Até fiz essa brincadeira lá na terça-feira para vocês nunca mais confundirem seguro D&O com seguro I&O. Pelo menos essa lição de casa, vocês têm que sair daqui entendendo, né, essa principal diferença. Por que que esses três seguros, o D&O, o I&O e o Cyber, eles são muitas vezes aplicáveis ao mesmo tipo de empresa, tá? Naturalmente que tem 1000 nuances cada um deles, e aí eu falo no detalhe lá no curso completo de especialização, tá? Vou explicar sobre ele também aqui no final, porque já tem algumas pessoas hoje que me chamaram lá no WhatsApp, enfim, no direct, querendo saber sobre a próxima turma, e eu vou explicar aí pra vocês, tá? Ó, Zé Roberto pedindo um exemplo de um sinistro de seguro D&O. Perfeito. Inclusive, eu vou dar dicas de venda hoje também, mas já vou me adiantar aqui, né, aproveitando o gancho que o Zé Roberto deu. Gente, sinistros, né, casos reais para... Opa, de novo o tal do alarme. Nada melhor do que casos reais, tá? Para te ajudar aí a fazer o cliente entender o risco ao qual ele está exposto e te ajudar a vender, tá? Então, vou dar aqui um caso real de um sinistro que eu mesma regulei e que, para vocês verem que pode ser aplicável a qualquer tipo de empresa, tá? Ela era uma rede de academias, o diretor financeiro, inclusive, tinha acabado de entrar, ou seja, né, tava um mês só na companhia e ele sofreu um processo trabalhista, ele foi arrolado, né, em um processo trabalhista, e as contas bancárias dele, tá, foram bloqueadas nesse processo. Ele teve que gastar aí, se eu não me engano, entre 50 e 70 mil com advogado para poder desbloquear os bens, etc. E teve também acesso à cobertura de penhor online, que, para quem não sabe, até fiz um post aí sobre isso esses dias, ela paga como se fosse uma mesada, entre aspas, né, para esse diretor, até que ele tenha ali os bens desbloqueados, tá? Então, por exemplo, esse caso trabalhista, né, ele exemplifica aí o que é muito mais comum do que deveria, inclusive, acontecer na nossa justiça trabalhista, tá? Então, volto a dizer, mais comum do que vocês imaginam, inclusive, esse tipo de problema, né, enfim, reclamação, recair aí contra um administrador. Inclusive, nesse caso, olha que loucura, né, como eu comentei, o diretor tinha acabado de entrar na empresa e era um processo trabalhista de uma faxineira de uma empresa terceirizada, quer dizer, não era nem, enfim, empregada de fato, né, ali da rede de academias. Então, assim, esse é um risco, por exemplo, que qualquer empresa tem. Aí você pode pensar em comércio, empresa de transporte, empresa de call center, empresa, indústria, né? Enfim, empresa de fornecimento de materiais, clínicas. A gente vai falar também um pouco sobre isso, né? Ou seja, empresa de engenharia. Todo mundo tem esse risco, tá? Uma outra grande preocupação aí dos gestores, porque o pessoal perguntou, aí volta pro seguro D&O que eu me empolgo, né? Só para vocês terem uma ideia, uma estatística, né, que saiu recente no Valor Econômico, em casos tributários, mais de 82% dos executivos são condenados a pagar, né, enfim, a indenização. Então, enfim, mais uma exposição, digamos assim, né, muito importante, muito séria aí dos administradores brasileiros, principalmente aqui no Brasil, que a gente sabe que tem uma carga tributária não apenas alta, mas muito complexa, né? Então, reclamações relacionadas a isso
volto a dizer, em qualquer tipo de empresa também podem recair nos gestores, beleza? E sobre sinistro, gente, também é importante dizer que naturalmente no curso completo tem aula sobre isso, né? Enfim, tem diversos sinistros de todas as indústrias aí, justamente para vocês usarem e abusarem nas prospecções com casos reais, porque realmente faz muita diferença. Sobre sinistros, eu vou dar uma dica aqui unânime desses 3 produtos que vocês têm que ficar ligados aí para trabalhar com eles nos bastidores. Beleza até aqui? Todo mundo me vê e me escuta bem? Então vamos lá, gente, passando por RC Profissional, mas se vocês tiverem ainda dúvida sobre seguro de ano, é só escrever que eu volto e explico, tá? RC Profissional, tá, gente? Então vamos lá, lembrando que esses 3 seguros, né, eles são na cobertura básica R6. O que significa RC? Cobre a reclamação do terceiro. A gente já viu o D&O, que cobre o quê? Reclamação do terceiro contra os tomadores de decisão decorrente de atos de gestão. Então, de novo, questões trabalhistas, tributárias, etc. Agora vamos falar do RC Profissional. Então, veja que na mesma empresa, tá, pode ser aplicável esses 2 seguros. Então, se você vai visitar uma clínica médica, precisa de D&O e precisa de E&O. Se você vai visitar uma empresa de engenharia, precisa de D&O e precisa de E&O. Você vai visitar uma empresa de TI, precisa de D&O, precisa de E&O, tá, gente? Então, de novo, são coberturas diferentes. Então, vamos lá. O E&O, volto a dizer, como o próprio nome diz, tá? Ele cobre reclamações decorrentes de erros e omissões. E aí o RC Profissional, né, ele está disponível para ser contratado tanto pela PJ, pelo CNPJ, pela empresa, como também, dependendo da atividade, pelo profissional, né, no CPF. E veja bem, o seguro RC Profissional, diferente do D&O, que lembra que o D&O eu falei que ele é aplicável a qualquer tipo de empresa, o RC Profissional não é aplicável a qualquer tipo de empresa. Tá? Então, ele é aplicável a atividades de serviço, de prestação de serviço profissional. Por exemplo, advogados, contadores, corretores de seguro. Aliás, vocês têm que ter o seguro de vocês de RC Profissional, hein, gente? Isso é bem importante. Dano moral puro entra como cobertura também. No seguro de D&O, sim, tá? Aqui no RC Profissional também, mas, gente, seguro não é tudo igual, tá? Depende da seguradora. Tem seguradora que cobre e tem seguradora que não cobre, tá? Mas boa pergunta. Principalmente no RC Profissional, esse é um ponto bem sensível, tá? Então vamos lá, voltando para o RC Profissional, qual é o objeto dele, né? É cobrir reclamações de terceiros, alegando aí, e é importante esse termo alegando, gente, porque não necessariamente o profissional ele precisa ter cometido aquela falha. É claro que erros acontecem, mas não necessariamente ele precisa ter cometido para ser questionado por isso, né? Inclusive, nesse sentido, a cultura de litígio no Brasil, ela evoluiu bastante, né? Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, ninguém processava ninguém. Hoje em dia, todo mundo processa todo mundo. Ainda não é tão forte, por exemplo, né? Ou tão séria como, por exemplo, Estados Unidos ou outros países, no qual as indenizações cíveis, principalmente, né? Podem atingir aí patamares absurdos. Aqui no Brasil também é uma exposição muito importante, tá? Camila perguntando o que é dano moral puro. Vamos lá, o dano moral clássico, digamos assim, ele tem que necessariamente ser decorrente de um dano material ou dano corporal. O dano moral puro, não necessariamente precisa ter acontecido um dano material ou corporal, tá? Então é bem importante, principalmente, por exemplo, na área médica, tá? Porque o cliente pode se sentir lesado sem necessariamente ter tido ali um dano corporal, tá? Principalmente, enfim, atividade de estética, e a gente entra de novo em várias nuances das atividades, que hoje é mini curso, né, gente? Se eu fosse aqui abrir atividade por atividade, não daria tempo. Lá no curso completo, a gente, enfim, verifica exatamente quais são essas nuances, quais são as coberturas que são importantes para certo tipo de atividade, e por aí vai. Tá? Então, né, trazendo aqui para a realidade dos corretores de seguro, que todo mundo sabe aí nos bastidores que isso pode acontecer. Por exemplo, você esqueceu de renovar aí alguma apólice e Lady Murphy deu sinistro justamente naquele final de semana, o cliente entende que foi sua responsabilidade. Até, enfim, por regra, não seria sua responsabilidade, né, assim, necessariamente renovar. Agora, se ele te deu de acordo e você não renovou, é outra história, tá? Enfim, você vai ter que discutir, né? Isso pode virar uma indenização. Você tem que ter a apólice ali de RC Profissional para te ajudar com o quê? De novo, custos de defesa, eventuais acordos. E aí, gente,
Acordos sempre com aval prévio da seguradora, tá? Isso é bem importante. E, é claro, eventuais indenizações. Tá? Então, gente, o D&O, ele cobre atos de gestão, cobre os gestores na pessoa física. O RC profissional, ele cobre reclamações relacionadas a falhas na prestação do serviço profissional, que podem ter acontecido ou não, né? Mas se virou uma alegação de dano ao terceiro, geralmente o cliente, né? Isso é gatilho da pólice de RC profissional. E aí, dentro do RC profissional, o segurado pode ser tanto a PJ como o empregado em si, né? O contador, o advogado, enfim, o engenheiro, né? Na pessoa física, ok? Tudo certo até aqui? E aí vou aproveitar, né, para, como eu comentei, para vocês nunca mais confundirem D&O com E&O, né, apontar algumas diferenças aqui do RC profissional para o seguro D&O. Primeiro, o objeto principal. Já vimos que ambas as apólices são aplicáveis a diversos tipos de empresa, tá? No entanto, a retroatividade, lembra que eu falei que lá no seguro D&O a retroatividade é ilimitada, ou seja, cobre todo o passado? Aqui no RC profissional, muito comumente, ela é limitada à primeira apólice contratada, e aí conforme você vai renovando, você vai mantendo a retroatividade na primeira apólice. É uma das preocupações, enfim, né, pontos de atenção que você tem que ter na reto aqui. Enfim, como é que funciona a retroatividade? Algumas seguradoras oferecem a possibilidade de contratação de anos, né, de retroatividade no RC profissional, mas não dá para ter ilimitado, tá? Zé Roberto dizendo que todo corretor deveria ser obrigado a ter. Deveria mesmo, tá? E aí, gente, é claro que, até porque eu estou batendo aqui em gatilhos comerciais, né? Porque são bons ramos para vocês faturarem boas comissões em complemento ao que vocês já fazem, mas eles são também, justamente, muito importantes para garantir a indenização do terceiro, né? Então, quando a gente está falando aqui de eventualmente acontecer uma falha, é muito importante ter o seguro para também garantir ali que o terceiro vá receber, né, essa indenização pelo problema ali ocorrido. Beleza, pessoal? Conseguiram entender? Volto a dizer, é claro que tem mil outras nuances, né? Extensão para cobertura criminal, dependendo do tipo de atividade, uma ou outra cobertura é mais sensível. Falamos aqui sobre o dano moral puro, né? Mas, por exemplo, para engenheiros tem outros pontos de atenção, para advogados tem outros pontos de atenção, para contadores tem outros pontos de atenção. Então, o seguro RC profissional, né? Ele tem essa variação de entendimento, não de objeto principal, porque, volto a dizer, o conceito macro, né, é cobrir reclamações decorrentes de falhas na prestação de serviço profissional. Mas, dependendo da atividade, tem aí as suas nuances, né, as suas preocupações, e aí cada uma delas eu entro bem a fundo no curso completo, tá? Beleza até aqui? Alguma dúvida específica sobre o seguro de RC profissional? E também, gente, usem e abusem, né, de exemplos, enfim, de casos reais. Isso ajuda demais. E, de novo, lá no curso tem 1 milhão de exemplos. 1 milhão não, né? Vocês entenderam? Tem diversos exemplos de todos os tipos de atividade para vocês justamente poderem prospectar, né, enfim, levantar o entendimento do cliente sobre o risco que ele está correndo. Então, Carol, como que se vende seguro de linhas financeiras? Fazendo o cliente entender qual é o risco que ele está correndo, utilizando exemplos reais. Beleza? E, para fechar, né, a tríplice, digamos assim, do RC, entra hoje em dia, não menos importante, o seguro cyber, tá? E aí, como eu comentei, o seguro cyber, o objeto principal dele é cobrir reclamações decorrentes de vazamento de dados, tá? Só que o seguro cyber, diferente do D&O e do E&O, ele não é só um RC. Tá, gente? Então, ele cobre, sim, reclamações de terceiros, ou seja, third party, né? Mas ele cobre também reclamações contra o próprio segurado, sem necessidade do gatilho da reclamação do terceiro, tá? Então, e assim, é um tema super atual e que absolutamente todos temos esse risco, tá? Isso não significa dizer, pegadinha do mercado, que as seguradoras aceitam todo tipo de empresa, tá? Muito pelo contrário, lá no curso completo eu explico sobre isso, né? Sobre as coberturas, exclusões, discurso de venda, mas por que é tão importante, né? Hoje, gente, hoje em dia, todo santo dia tem alguém tentando dar um golpe, enfim, os nossos dados estão aí sendo acessados, roubados e etc. Infelizmente, esse tipo de dinâmica é comum e vai ser cada vez mais
né, daqui para frente. Então, o seguro cyber, ele é uma ferramenta de gerenciamento, né, de risco que a empresa tem para mitigar os prejuízos financeiros decorrentes de ataques cibernéticos. Então, para quem não conhece, por exemplo, o seguro cyber, ele cobre o pagamento de resgate, tá? E, gente, esse tipo de ataque que chama ransomware, né? É cada vez mais comum. Todo santo dia na internet tem aí um caso, né, de alguma empresa que sofreu esse tipo de coisa. E desde pequenas empresas, até no curso eu falo sobre isso, né? Tem alguns casos bem emblemáticos, que é uma contadora, por exemplo, ou seja, não tinha nem funcionário, nem nada, não devia faturar nem 1 milhão por ano, chegou para trabalhar, estava tudo bloqueado lá, o hacker pediu 20 mil reais para desbloquear, né? Enfim, devolver as informações e por aí vai. Então, são N, até, é claro, né, contas públicas aí, JBS, por exemplo, que pagou não sei quantos milhões, 15 milhões, 18 milhões de dólares de resgate, né? Então, é um risco, né, que está aí no dia a dia de todos, ok? Temos também em vigor a LGPD, apesar de que a expectativa, né, em relação à LGPD é de que ela já estivesse sendo um pouco mais regulamentada nesse momento, mas não deixa de ser uma legislação pesada, que é inclusive a cópia não, enfim, literal, né, mas muito embasada na legislação europeia. Então é uma lei muito séria que traz aí a possibilidade de altas sanções contra as empresas, né? E, de novo, todo tipo de empresa. A sua corretora de seguros mesmo, por exemplo, né, se você lida com plano de saúde, tem acesso a informações pessoais, você é submetido na LGPD, tem o risco de sofrer, infelizmente, não tô, né, bate na madeira aí, não tô agorando ninguém não, tô só dizendo para vocês abrirem a cabeça. Então, todos os seus clientes de empresarial, vale uma conversa sobre seguro cyber, inclusive, essa talvez seja a reunião que eu mais faço hoje em dia. Seguro cyber é um assunto interessante, que está na moda, que muito provavelmente o corretor atual do cliente não ofereceu para ele. Então, abre portas, né? É um cafezinho muito interessante de vocês marcarem, começarem a divulgar essa solução. O mercado, há 5 anos atrás, esses dias eu fiz essa conta, não emitia nem 15 milhões de prêmio, hoje em dia já emite quase 200 milhões. Então, é um mercado que está crescendo a pleno vapor e não à toa, né? Enfim, quem entrar nessa onda aí no início vai nadar de braçada, tá? Então, tem algumas indústrias, né? Alguns nichos aí que é melhor para se trabalhar, mas esse tipo de detalhe também a gente entra lá bem a fundo dentro do curso. E aí, só porque eu lembrei disso agora, aproveitando que eu comentei sobre o curso, né? Lá no curso, gente, são mais de 30 aulas gravadas por ramo. Então, mais de 30 aulas sobre seguro geral, mais de 30 aulas sobre RC profissional, mais de 30 aulas sobre seguro cyber, mais de 30 aulas sobre seguro garantia. Inclui todo o material complementar, então modelo de apresentação comercial, proposta comparativa, comparativo dos produtos, modelo de questionário, script de venda, sinistros, não apenas o que fazer em caso de sinistro, e essa é uma das dicas que eu ainda vou dar aqui para vocês hoje, mas casos reais para vocês usarem e abusarem, digamos assim, nas prospecções, tá? Se no cyber tem regras sobre criptografia, sim, inclusive é uma das coberturas adicionais, tá? No que se refere à cobertura, né? Mas também é uma das perguntas, peraí, gente, que eu vou ter que dar um golinho na água aqui, um segundo. Também é uma das perguntas do questionário, tá? Então, determinados tipos de dados, né, e determinados tipos de empresa, ter os dados internos criptografados também é um ponto sensível aí na subscrição do risco. Então, tanto cobertura como em relação a se a empresa faz ou não criptografia dos próprios dados internos. E, de novo, pode ser dados de funcionários, pode ser dados tanto da própria empresa, dados financeiros, como dados de clientes, né? É até mais sensível, ou eu vejo mais procura, digamos assim, né, na conotação de empresas preocupadas com os dados dos clientes. Mas também cobre vazamento de dados da própria empresa, tá? Isso é importante vocês saberem. Então, voltando aqui, gente, para o gancho, né, da dica unânime do sinistro, né? Esses 3 seguros, eles são o que a gente chama de apólices à base de reclamação com notificação, tá? Então, só para vocês saberem uma palhinha aqui, né? Enfim, um esclarecimento técnico sobre RC. Existem alguns tipos de apólice de RC no mercado. As principais são um RC à base de ocorrência,
O que significa isso? Significa que o dia do acidente, digamos assim, é considerado o dia do sinistro e o RC é a base de reclamação com notificação, que é o caso do D&O, do E&O e do Cyber, que o dia do sinistro é o dia da reclamação do terceiro. Então, por exemplo, né, no caso do D&O, eu posso ter, eu enquanto diretora, posso ter mandado embora um funcionário há 2 anos atrás e só agora entrou a reclamação. O que conta como sinistro é a data da reclamação e não do fato gerador. É claro, gente, que o fato gerador tem que estar dentro da retroatividade. Já falei sobre isso, né, para vocês aqui hoje. Gente, esse alarme, eu não tô conseguindo desligar aqui enquanto tô na live, então volta e meia eu vou ter que ficar desligando ele. E só porque eu esqueci de falar sobre a retroatividade do Cyber, ela também é limitada à primeira pólice, tá? Inclusive, eu tenho escutado bastante corretor parceiro na consultoria que tá tendo bastante dificuldade de quando troca de seguradora, que a nova seguradora compre essa retroatividade, né? Aceite esse passado. Então, mais um motivo para vocês escolherem bem a seguradora de seguro cyber, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui na pergunta do Zé Roberto, peraí. Cada segurada vai adotar o tipo que precisa ter, é isso? Na verdade, a seguradora não impõe nenhum tipo de sistema que a empresa tem que ter. Ela pode até, ao final da subscrição, fazer algum tipo de sugestão, né? Mas, via de regra, no momento da subscrição, você já faz o mapeamento dos protecionais, que nem um seguro de incêndio, gente. Para cotar um seguro de incêndio, você não tem que perguntar, tem sprinkler, né? Tem brigada de incêndio, isso, aquilo. No cyber, dependendo da atividade, tem que entender, poxa, você tem como é que estão os firewalls, como é que está a criptografia, você lida com dados pessoais ou não. Então faz esse tipo de mapeamento. Não sei se era exatamente isso que você perguntou, mas se não foi, perguntei de novo. Acho que era por aí. Então, voltando para o conceito técnico da apólice, a base de reclamação com notificação, tá? Lembrando, essas 3 apólices são um RC, a base de reclamação com notificação. O que é o dia do sinistro? É o dia que o terceiro reclamou, né, contra a empresa ou profissional, aqui no caso do E&O, né? Então, gente, só que essa vírgula com notificação, ela tem um peso gigantesco. E, de novo, é claro que cada um desses produtos tem as suas nuances no sinistro, né? Mas existe essa dica unânime que, enfim, é dever de casa para vocês decorarem quando se tratar de linhas financeiras, que é o seguinte: as 3 apólices, tá? O momento de notificar a seguradora é antes do gato subir no telhado. O que eu quero dizer com isso, né? Elas falam em um conceito de você tem que notificar para a seguradora assim que o cliente tomar conhecimento do ato potencialmente danoso. E veja bem, esse é um conceito muito subjetivo. Então, como dever de casa, em linhas financeiras, assim que o cliente tomar conhecimento de qualquer coisa que possa virar sinistro, já é o momento de notificar. Tá? É claro, gente, que estamos falando dentro de uma certa razoabilidade, dentro, né, do conceito de boa-fé mesmo, entre as partes. Poxa, Carol, só tomei conhecimento hoje, beleza. Ou eu realmente não sabia que aquilo podia virar um sinistro. Tudo bem, mas, né, para vocês entenderem aí, levarem como dever de casa, na minha experiência, muita negativa de sinistro poderia ter sido evitada com esse simples, né, digamos assim, fluxo nos bastidores de notificação de expectativas, tá? Notificação de expectativa não onera a pólice, ok? O que onera a pólice é sinistro de fato e resultado da carteira da seguradora, tá? E, pessoal, o áudio não está funcionando, pelo amor de Deus, digam aí. Eu tô aqui há horas explicando conceitos técnicos. Respondam aí quem mais está na live, se é só pro Bruno ou se, enfim, os demais estão me escutando. Deixa eu até mexer aqui no áudio. Manda aí coraçãozinho, gente, se vocês estão me escutando. Então, sobre sinistros, tá? A Sene dizendo que está normal. Então, deve ser o seu, Bruno, de repente, enfim, sai, entra na live, coloca fone, né? Pode ser que seja, tá? Então, vamos lá, pessoal. Dicas sobre o sinistro desses 3. É claro que, volto a dizer, né? Cada macaco no seu galho, cada produto é um produto. Tem 1000 nuances, 1000 detalhes, mas essa é uma dica muito importante, alerta pegadinha aí,
que esses 3 produtos têm em comum, tá? Apesar do seguro cyber, já falei para vocês, ele tem uma parte da cobertura, né, que é first party, que a gente chama, ou seja, que é para o próprio segurado, que aí sim o gatilho seria a base de ocorrência, tá? Mas via de regra, a cobertura básica é o RC e é o que a gente chama de apólice de RC, a base de reclamação com notificação. Isso não é só chatice técnica, né? Isso implica em alguns fluxos importantes nos bastidores para que você justamente garanta a indenização aí futura desse seu cliente. Beleza, pessoal? Vocês estão conseguindo entender até aqui? Eu sei que é um mundo diferente, né, para muita gente, mas o objetivo do meu trabalho é justamente desmistificar, né, a dificuldade desse tipo de produtos. Muito pelo contrário, né? Eu acho que a gente tem mais que democratizar mesmo o acesso a esse tipo de conhecimento para que juntos possamos aí oferecer soluções cada vez mais completas para os nossos clientes. Beleza? Dúvidas, pessoal, porque hoje é mini curso, se me deixar aqui eu vou me empolgando, trazendo vários outros casos, mas eu prometi pra mim mesma, não, hoje é mini curso, eu mesma coloquei o nome, então vou ser bem objetiva, né, tenho alguns recados finais também pra vocês. Na terça-feira rolou mini curso sobre seguro garantia, a gravação e o material, tanto da aula de terça como da aula de hoje, serão enviados no nosso grupo VIP. Se você ainda não está lá no grupo VIP, eu vou colocar tanto no story como o link que está lá na bio, tá? Então depois aqui da nossa live não deixa de entrar lá. E além disso, na segunda-feira teremos um desconto especial, né, no combo completo de especialização, tá? Então você vai ter a oportunidade de garantir acesso aos 4 cursos completos, tá? Enfim, inclusive são 4 acessos separados. Curso de D&O, E&O, seguro cyber e seguro garantia, com direito a todas as aulas gravadas, com direito a todo o material complementar, com direito a bônus especiais, inclusive um deles é plano de prospecção digital, e a gente ainda não acabou aqui as nossas lives, na segunda-feira vai ter live sobre isso, e também é um dos bônus lá do curso completo, tá? Então eu vou dar R$500 de desconto para quem se inscrever na segunda e terça, então são só 2 dias aí, enfim, né, de desconto, beleza? Então o curso completo, né, dos 4, custa 1997, acho que é isso, tentei conferir lá com o time, mas eu acho que é isso, e vai estar por 1.497, tá, gente? Então, tá valendo muito a pena se você quer garantir o seu expertise ainda em 2024 e entrar em 2025, né, com já o pé direito, né, a hora é essa. Beleza? Caso tenham qualquer dúvida, pode me chamar, tanto aqui no direct como lá no WhatsApp pessoal. E eu vou também amanhã postar, enfim, e mandar lá nos grupos todos os detalhes aí do curso e da oferta especial. Beleza? Para quem entrou depois, a gravação eu vou deixar por 24 horas aqui no Instagram e vou mandar a gravação completa lá no nosso grupo VIP. Se você ainda não está lá, corre no link da bio e no link que eu vou deixar nos stories para ter acesso à gravação, material complementar e R$500 de desconto na inscrição da próxima turma. Beleza, pessoal? Tudo certo? Alguém tem mais alguma dúvida? A hora é essa. Senão eu vou agradecendo aqui a presença de todos. Eu sei que esse final de ano é correria, até por isso, né? Enfim, que eu quis fazer uma coisa mais objetiva mesmo, um pouco menos pesada. Mas, de novo, eu tenho aqui como minha missão pessoal, né? Abrir a cabeça de vocês aí ainda esse ano para, de novo, a gente já entrar em 2025 com o machado afiadíssimo, né? E pronto para transformar todo esse conhecimento em oportunidade de grana no bolso. Beleza? Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Não esqueçam de entrar no grupo VIP. Beijos!